Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que o haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Providência divina e partilha. São as 2 palavras que marcam o ensinamento da palavra de Deus hoje. Na primeira leitura, Eliseu recebe 20 pães de cevada. São os primeiros frutos da terra, como de costume na época, que eram entregues a um homem de Deus ou ao templo, a um lugar sagrado. Não faz tanto tempo assim que
Nós recordamos de avós e outras pessoas, os mais antigos, que quando produziam algo, traziam os primeiros sacos de grãos, daquilo que cultivavam para a comunidade, para a igreja. Então o primeiro saco, o primeiro fruto colhido, não é? Era entregue para Deus. Assim acontecia já no Antigo Testamento. Eliseu recebe esses 20 pães que lhe são de direito, como homem de Deus, mas ele está vivendo num tempo em que o povo passa por grandes dificuldades, um tempo de escassez. Eliseu então diz àquele homem que lhe dá os pães: distribua a todos. O homem fica indignado, mas são 20 pães para 100 pessoas? Isso não é possível. Eliseu então diz que o Senhor multiplicará, todos sairão saciados e ainda sobrará. E isso acontece. É a generosidade de Deus que se manifesta quando as pessoas também têm a coragem de ser generosas. 20 pães que alimentam 100 homens. No Evangelho acontece algo semelhante com Jesus. Ele também convida as pessoas à partilha e à confiança na providência de Deus. No domingo passado, Jesus, depois de atravessar o lago, chega na outra margem e encontra uma multidão que está faminta de pão, de uma mensagem de esperança. E ele olha para aquelas pessoas e enxerga nelas ovelhas que estão sem pastor. No Evangelho de hoje, Jesus, ao levantar os olhos para a multidão novamente, vê o quanto essas pessoas estão desejosas de receber algo de Deus. E Jesus então sobe a um monte, um lugar mais alto, para ensinar de maneira que a sua voz chegue a todos. Essa multidão que se aproxima faz com que Jesus lance uma pergunta provocativa aos apóstolos: onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Jesus, na verdade, já sabia o que ele iria fazer, mas a pergunta dele é pedagógica, tal como alguém que pergunta assim: e agora? O que a gente faz? E os discípulos têm reações diferentes. Filipe começa a fazer as contas, né? Racionalmente ele diz: olha, nem se nós investíssemos aqui tanto de moedas, nós conseguiríamos dar um pão para cada pessoa. O outro discípulo, por sua vez, André, diz assim: mas nós temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente que está aqui? Então nós vemos nesses 2 discípulos também 2 maneiras de nós encararmos situações adversas e que exigem de nós também uma resposta. Filipe é aquele que começa a calcular as coisas e só racionalmente chega à conclusão de que não dá certo, não é? É alguém que às vezes para simplesmente naquela análise puramente racional. Não, isso não é possível, Jesus. É melhor deixar então de lado isso, né? Já o outro discípulo, André, ele percebe que existe uma alternativa, mas ela parece tão improvável. Afinal de contas, são só 5 pães e 2 peixes, acho que isso não vai ser suficiente. Mas nós vemos a figura do menino que entrega aquilo que ele tem, os 5 pães e 2 peixes. É interessante como as crianças, dentro da sua espontaneidade, aqui dentro do Evangelho também, né, são capazes de confiar e de entregar, quando as crianças também são educadas para isso. E isso que acontece, aquele menino, naquele instante, não pensa em si mesmo, não pensa apenas nos seus, mas ele entrega aquilo que parece pouco, mas que
agora, nas mãos de Jesus, se multiplica. O milagre da multiplicação acontece primeiramente porque houve confiança na providência de Deus e partilha. Deus, que é criador de tudo, que nos criou do nada, quer contar conosco para que a sua obra seja realizada. Por isso que Ele nos faz corresponsáveis. Por isso que Jesus pergunta: e agora, como nós vamos comprar pão para tanta gente? E é por isso que Jesus também acolhe aquela oferta tão singela do menino. O Senhor nos educa, assim como um pai pode educar os seus filhos, fazendo com que eles aprendam a realizar as coisas. Hoje em dia, por questões práticas, quem tem filho pequeno, acaba até mesmo na correria, fazendo pelos próprios filhos, né? Então, a hora de sair tem que montar uma força-tarefa, né? Para dar conta de tudo, para levar as crianças. E talvez nesse momento, alguns pais acabem fazendo pelas crianças aquilo que elas poderiam, naquele instante, aprender aos poucos a fazer. Então, é mais fácil eu colocar o sapato, o tênis lá no calçado no meu filho do que deixar ele colocar, porque vai levar muito tempo, né? É mais fácil, acho que eu recolher essa bagunça aqui, do que eu ter que falar para a criança e acompanhar passo a passo. Então eu mesmo faço e pronto, e assim é melhor. Só que nós bem sabemos que quando não se desenvolve esse senso de responsabilidade na criança, não é? Há a possibilidade de que ela vá entendendo que ela sempre vai receber de alguém, não é? E como depois dar conta de tarefas mais complexas, se aquelas talvez mais simples, ainda que sejam difíceis para a idade dela, não foram realizadas por ela? Como alguém vai se tornar autônomo? Como alguém vai se tornar responsável? Como que alguém vai se tornar resiliente se há sempre um adulto que só faz pelas crianças, ainda que seja em nome da praticidade, não é? Jesus, ao olhar para os seus discípulos, faz com que eles se sintam responsáveis. Ele poderia fazer com que os pães surgissem do nada? Claro, Ele é todo poderoso, mas Ele quis contar com a participação dos discípulos, para que quando eles se tornassem apóstolos, ou seja, enviados, eles fizessem o mesmo que o seu Senhor. Veja como é a pedagogia de Deus. E quando Ele recebe os pães e os peixes, o que Ele faz? Quais são os gestos aqui? Ele primeiro dá graças, Ele abençoa, Ele parte, Ele distribui. Isso aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo... Nós conhecemos essa frase, não é? É o próprio Jesus que vai realizar esse mesmo gesto na ceia. Os gestos que Jesus realiza lá na multiplicação dos pães, que é descrita pelos 4 evangelistas na Bíblia, Ele também realiza na hora da ceia. E nós vivenciamos essa atualização do Cristo que se doa, que se dá como pão em cada Santa Missa. Justamente para que a gente possa fazer aqui uma ligação entre o doar-se e o receber a Jesus Cristo que se doa a nós. As pessoas que apenas querem receber ou acabam entendendo que a vida é assim, não é? Porque eu recebo tudo muito fácil, de mão beijada, estarão sempre insatisfeitas. Nunca vão achar que é o bastante e não vão valorizar aquilo que receberam. Tão importante quanto receber é também partilhar. E a partilha requer de nós confiança, porque tem tanta gente que tem o medo, né, da escassez, e quanto mais medo tem de faltar, parece que mais vai empurrando as coisas para isso. Porque vai sempre se fechando e travando tudo. É claro que
economizar, poupar, isso tudo é importante, o planejar. Mas em alguns momentos é preciso também ter a coragem de fazer, de investir, porque senão as coisas não se movimentam e também não há giro. Já pensou se todo mundo reter, todo mundo segurar? O que acontece? Até como sociedade, não é? As coisas já não funcionam mais e daí isso reflete em todos. Então, o nosso Deus de abundância, de generosidade, mostra que é possível sim colocar à disposição aquilo que nós temos. Deus jamais vai pedir para você dar aquilo que você não tem. Ele antes te concede. E se você pode dar, é porque antes você recebeu. Então aí que entra a confiança na providência de Deus também. Porque quem tem a abertura para doar, também faz o mesmo movimento de abertura para receber. Esta é a lógica da divina providência. Quem conta com a providência, o socorro de Deus em algum momento, também pode ser canal de providência na vida dos outros. Veja que dinâmica linda que é essa do Evangelho. Jesus mostra a cada um de nós que é necessária a partilha, para que Deus possa também fazer a parte dele. Fazemos a nossa e Deus realiza a sua parte com a multiplicação dos recursos que nós temos. Ah, mas o que eu sei é tão pouco, o que eu tenho é tão pouco, o que eu posso fazer é tão pouco. Mas, se você entrega isso para Deus, a serviço das pessoas, Deus abençoa e a multiplicação acontece. É justamente a multiplicação do meu conhecimento que eu coloco à disposição, do meu dinheiro, dos meus bens, dos meus dons, dos talentos, das possibilidades e oportunidades que Deus me deu, que eu estendo também a outros, e Deus faz crescer, porque quando nós nos dispomos, nós também nos abrimos para que tudo isso seja desenvolvido. Nada vai se desenvolver no fechamento. É preciso a abertura, primeiro a confiança de um Deus que é sempre mais generoso do que nós, não é? E também a abertura de coração à necessidade uns dos outros. São Paulo já dizia que há mais alegria em dar do que em receber, porque justamente o poder dar é ter a consciência de que antes Deus me deu. A segunda leitura fala que cada um pode, dentro desta unidade, não é? De uma só fé, um só batismo e um só Deus, fazer também a sua parte. Eu termino com uma comparação. Vamos imaginar que numa vizinhança tem alguém com um freezer cheio de carne, mas a despensa já se esgotou porque precisa fazer ainda a compra do mês. Uma outra pessoa talvez tenha o pomar no quintal ali de casa, com laranja, com couve, e não muito além daquilo que ela produz. Uma terceira pessoa talvez não tenha outros itens naquele momento, mas tem feijão. Ainda há uma pessoa que por alguma razão passando por ali, tem consigo, né, uma sacola com temperos, com sal, com óleo, enfim, tudo aquilo que é próprio, né, para dar sabor aos alimentos. Se cada uma dessas pessoas, de forma isolada, tentar preparar uma refeição, não vai sair muita coisa, não é? Quem vai comer só carne? Dentro de uma refeição, pelo menos, esperada, né, e equilibrada, quando se pode. Quem vai comer só carne? Quem vai comer apenas aquilo que tem no seu pomar? Quem ainda vai comer só feijão dentro da cultura brasileira? Né? E o que se faz com tempero? Então, isoladamente não é possível uma refeição. Agora, se nós juntarmos todos esses ingredientes, sai o que, gente? Pode falar. Uma feijoada. Prato típico do Brasil, que inclusive, nós sabemos na história, que foi composto, se originou por sobras de alimentos
de pessoas mais ricas e que era feito pelas pessoas que foram escravizadas. Então os recursos que elas tinham, elas juntaram tudo e assim surgiu o prato que hoje para nós até está presente em momentos também festivos, né? Quando a gente reúne a família, uma feijoada, a cara do Brasil, que é a cara desta mistura também de raças, de cores e tudo isso que é muito belo e diverso, né? Dentro do nosso povo. Cada um oferecendo o que tem e unindo-se, realmente chega a um resultado para todos, benéfico para todos. É a dinâmica da partilha, é a dinâmica da providência de Deus que age através de nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, veja que Deus é um Deus de abundância, é um Deus de generosidade, e nós podemos transpor os momentos de escassez sendo responsáveis, partilhando, mas também nos organizando, porque Jesus antes da partilha diz que as pessoas se sentem. Então existe a organização sem deixar de haver a confiança em Deus. E por fim, que nada se perca. Os pães que saciam as pessoas depois são recolhidos e colocados em 12 cestos. Que ninguém desperdice o seu tempo, que ninguém desperdice o seu conhecimento, que ninguém desperdice alimento. Num país em que nós temos abundância, em que muitas coisas que nós plantamos na nossa terra tão fecunda dá, diferentemente de outros países, e que infelizmente muitos desperdiçam. Nós somos campeões de desperdício de alimentos. Quando eu deixo no prato, me dou ao luxo, né? Ah, não, acho que eu não vou comer mais não, né? Enchi o prato, depois não quero, vou comer mais não. Ou até mesmo fazemos isso com as crianças. Ah, deixa, né? Vai fazer mal se ele comer, né? E não somos educativos, né? Com as crianças. Ou quando nós nos damos ao luxo de deixar as coisas se perdendo, nós estamos indo na contramão daquilo que é a partilha de um Deus tão generoso que nos abençoou. Que nada se perca, que tudo aquilo que Deus nos dá e conquistamos com a graça dele, seja reaproveitado, seja direcionado, sirva para nós, para o bem comum, porque é assim que acontece o milagre da multiplicação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,